Oi, eu sou Bia Kaorimi, pesquisadora e professora, e hoje eu vim mostrar quais foram as adaptações que eu fiz na minha cozinha para facilitar aqui a minha vida. E um pouquinho sobre mim. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é cozinhar. Tive muita sorte de ter tido uma avó japonesa que cozinhava bem demais, assim, nível restaurante, além até. E eu consegui aprender com ela antes dela falecer. Foi um sonho meu de muitos anos conseguir morar num lugar que eu tivesse uma cozinha acessível para conseguir cozinhar. Muita coisa ficou no caderno há uma década até eu conseguir botar a mão na massa e fazer os pratos de novo. Então, esta cozinha aqui foi um sonho realizado para mim e eu fico muito feliz de poder ter tido o luxo de poder ter a minha cozinha acessível. Bem, vamos mostrar então um pouquinho quais foram as coisas que eu fiz. Não é necessário você ter uma deficiência para fazer alterações e adaptações na sua casa. Isso aqui são todas maneiras que podem facilitar a sua vida e deixar as coisas um pouco mais fáceis, um pouco mais rápidas, mais eficientes. Então quem sabe o que eu vou mostrar aqui hoje pode ser útil também para você e aí na sua casa. Vamos lá! A primeira coisa que eu sempre quis ter, que eu via em filmes e falava, tem que ter isso porque eu preciso disso para poder facilitar a minha vida, é um lavador de pratos. Por quê? Pia é uma coisa que já não era acessível para mim antes e pratos pesados, panelas, são coisas difíceis para eu conseguir manusear e lavar principalmente. Então, o lavador de pratos resolve demais e é uma das coisas número 1 que são sugeridas para cozinhas acessíveis, principalmente para pessoas com deficiência física. Então, o lavador de pratos é muito prático, tão prático que eu não consigo abrir. E aí você simplesmente abre, ele é dividido em vários níveis, inclusive o primeiro é para colocar só talheres, e abrindo, colocando, resolve-se. Então, coisa número 1 é um lavador de pratos. Qual é uma outra coisa que eu sempre quis ter? Um fogão acessível. E isso é uma coisa muito importante, gente. Quando você está cozinhando e você está cortando coisa, você tem que ter o seu braço assim. Ele tem que ter uma dobra no seu cotovelo. Senão, é perigoso para você. E também você está forçando o seu braço, sua coluna, seu pescoço de uma maneira incorreta. E aí, uma coisa difícil do fogão era o quê? O fogão antigo, que inclusive a minha avó, que também era baixinha, usava, ficava aqui a panela, na altura do olho. Então fizemos essa alteração para ficar mais seguro, que é o fogão, ele fica baixo. Vocês podem ver que é muito mais baixo do que a bancada, justamente para eu poder conseguir cozinhar. Importante também, para quem vai cozinhar e tem que ser acessível, você precisa ser capaz de olhar por cima e ver o que está na panela. Mais uma coisa importante para segurança, vai fazer fritura, coloca um óculosinhos assim e fica super prático e você protege seus olhos. E uma das coisas que mais me preocupava em morar neste apartamento era que as janelas não eram acessíveis. Eu não conseguia de forma alguma abrir e fechar ela. Imagine, cozinha e banheiro, você tem que conseguir acessar a janela. Qual foi a solução engenhosa que meu pai fez? Colocar uma barra de metal que eu alcanço e simplesmente com isso nós puxamos, voltamos e ela abre facilmente. Como pode ver aqui, ela tem uma trava. Então ela para aqui, ela não vai fechar facilmente com o vento batendo. E depois, se eu quiser, tem uma outra trava aqui. E simples e fácil para abrir e fechar a janela, mesmo eu não alcançando. Outra coisa que também vou falar para vocês. A acessibilidade na pia. Então a pia é uma coisa que era difícil de acessar. Em que sentido? Aqui dentro não tem problema nenhum. Mas a torneira era muito inacessível, então nós trocamos. Primeiro colocamos uma torneira em formato de cano, então vocês podem ver que ela é fácil de manusear e eu consigo colocar o jato para o lugar que precisa ir. Outra coisa aqui, muito interessante também, isso vale para qualquer um. Em vez de ter uma torneira com garrinha que você tem que virar e você não alcança e sua mão tá suja, cheia de sabão, por exemplo, você simplesmente vem aqui e tá, você já tem facilmente água saindo. Então isso aqui é uma coisa que aparece cada vez mais em cozinhas modernas. Outra coisa importante é este ímã, em que você consegue colocar metais e você tira e põe facilmente. Muito prático, não consigo nem contar o número de vezes que eu fiz papum, um negócio rápido, porque eu coloco, ponho e já me viro sozinha nisso. E agora eu vou falar uma coisa que me ajuda demais, que é este carrinho. Ok, Bia, por que você tem um carrinho de hotelaria na sua casa? Eu não consigo levar muita coisa de peso nas mãos. E quando eu tô com uma muleta, pior ainda, só tenho uma mão livre. Então este carrinho é uma maneira de eu colocar várias coisas pesadas, por exemplo, panelas cheias. Simplesmente a gente coloca aqui e aí
é uma forma fácil, rápida de poder mobilizar, principalmente coisas pesadas, cheias de líquido e coisas quentes. Por sinal, isso aqui é uma coisa que muita gente que convidei viu e falou: nossa, resolveria muito aí a minha vida. E aí isso aqui é um salva-vidas muito prático mesmo, gente. Fácil de levar, fácil de manusear, leve. Agora tem uma coisa que eu queria na geladeira. Sim, geladeira. O que a geladeira vai ter que é acessível? Tem uma coisa que é bem diferente da geladeira aqui, que é isso aqui. O freezer ele fica embaixo, então fica mais fácil de conseguir pegar as coisas para poder cozinhar, em vez de ficar ali no infinito, que eu não alcanço, e principalmente o lugar do gelo fica aqui. Então é extremamente prático. Eu preciso colocar alguma coisa rápida, servir um gelo e tal, eu alcanço. Todas as geladeiras que eu vi até hoje, eu não alcançava nada. Eu precisava pedir para as visitas pegarem um gelo para mim. Não mais, agora eu consigo me virar sozinha. Você tá gostando do conteúdo? Tá sendo interessante? Lembra aí de deixar o like e clicar no sininho. O sininho é a maneira que você vai receber notificações de futuros vídeos. E assim mais gente consegue ver também os vídeos e ver essas dicas aí de acessibilidade em casa. Essa mesa aqui, ela existe porque, lembra que eu falei do negócio de cozinhar? O seu braço ele tem que ficar num ângulo em que você não force, não fique cozinhando assim ou assim, ele tem que ficar neste ângulo. Com as bancadas anteriores da cozinha, isso não era possível. Em vez de quebrar tudo e colocar bancada, colocamos então aqui uma mesa mais baixa. E uma coisa muito legal é isso aqui, super prático, foi um presente dos meus pais, em que você simplesmente gira e você consegue alcançar tudo que tem aqui de tempero. Antigamente eu não tinha, eu tinha que ir até o fundo ali e ficar meio para conseguir pegar tudo. Agora isso aqui é prático, rápido, fácil. Você tem uma visão total e geral de tudo que tem aqui. Você gira e simplesmente você já tem o que você precisa. E a última coisa que eu vou falar agora para vocês é o micro-ondas. O micro-ondas em si não tem nenhuma adaptação. Foi comprado desse jeito e tá tranquilo. E uma coisa muito importante do micro-ondas foi o quê? A altura. Eu não alcançava o micro-ondas onde eu morava antigamente. Então era uma coisa muito difícil, depender de alguém para conseguir esquentar um prato. Como vocês podem ver, essas foram adaptações super simples, fáceis e rápidas. Não foi necessário quebrar a cozinha toda, reformar tudo. É uma questão de ver o que é possível fazer, o custo-benefício e o que faz sentido para você. Por exemplo, muita coisa que foi colocada aqui é pelo fato de eu ser uma pessoa bem baixinha. Eu tenho nanismo, não chego a 1,30. Por isso, é tão importante essa questão da altura para mim. Agora, outras coisas, por exemplo, muito importantes, podem ser a mesa em que você está fazendo a sua comida, onde você corta, ela está adequada? O fogão, aquele calor, aquele fogo, o óleozinho da fritura, ele chega muito perto do seu rosto? Tudo isso são coisas importantes para levar em conta. Uma outra coisa que também é legal. Você vai notar que nessa mesa ele tem uma ponta arredondada. Por quê? Isso aqui é uma coisa que a gente chama muito para mesa para casa que tem criança. Justamente porque a ponta é perigosa. Isso, por sinal, é uma das causas mais comuns de machucado sério de cabeça para criança e para idoso. Então, quando você estiver vendo qualquer tipo de móvel, fica de olho. É arredondado? E se não for arredondado, você pode fazer isso daqui. São cantoneiras. Você compra e simplesmente coloca aqui em cima. Super prático, fácil, bem maciozinho. E é uma maneira de você garantir que se acontecer alguma coisa, você está garantindo que está todo mundo seguro e ninguém vai se machucar. Isso também é um ponto muito importante, vale para todo mundo, vale para todas as idades, para todos os tipos de corpos. E é basicamente isso. Essa é a minha cozinha acessível, foram várias adaptações. Este foi o cômodo em que mais teve mudanças, mas não foram mudanças gigantescas que alteraram totalmente a cara da cozinha. São coisas fáceis, práticas e eficientes. E aí, gostou das dicas? Você tem dica para mim? Tem alguma coisa que eu poderia fazer melhor? Alguma coisa que vale para melhorar a sua cozinha? Ou de alguém que você conhece? Só colocar nos comentários. Muito obrigada, gente! As coisas que mais me preocupam...